Opa, e aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Guilherme e esse aqui vai ser o meu primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos onde eu vou tentar explicar para vocês como modelar domínios com uma linguagem funcional. Esses 3 vídeos vão ser muito inspirados em um livro que eu li, que é o Domain Driven Design Made Functional, do autor Scott. É um livro muito bom, mas eu sei que esse tipo de conteúdo não é tão fácil de a gente achar aqui no Brasil. Então a ideia é mostrar para vocês que sim, é possível utilizar programação funcional para modelagem de domínio e é possível a gente construir soluções bem criativas, eu diria, e elegantes com programação funcional. E a ideia é que eu também faça uma comparação aqui também de como a gente implementaria esse tipo de coisa em uma linguagem O convencional, né? Como Java, um C# da vida. Bom, então beleza. Para esse primeiro vídeo, a ideia é que eu apresente a vocês como que a gente pode construir tipos de dados em Haskell. Depois a gente vai se aprofundar um pouquinho em como construir os Value Objects e terminar esse vídeo falando um pouco sobre entidades. A ideia aqui é seguir essa estrutura de tópico. Então, primeiro a gente vai apresentar o que seriam os tipos de dados ADTs, né? O Algebraic Data Types. E o primeiro que eu vou apresentar é um bom conhecido de vocês aí, que é o enum. Então, para a gente construir um enumerável aqui, enum melhor dizendo aqui em Haskell, a gente vai utilizar a palavra reservada data para construir um novo tipo de dados. Existem outras duas que a gente pode utilizar na construção de tipos, mas a gente vai focar só nessa aqui por enquanto. Então, vou construir um novo enumerável, que ele vai carregar alguns construtores. Tá. E a ideia desse cara é ser um enum, não é mesmo? Só que esse enum ele é um pouco mais restritivo, tá? Porque isso aqui é um tipo cor. E esses 3 caras não são valores em si, mas são construtores do tipo cor. Então é como se a gente tivesse a nossa classe cor e 3 construtores para ela, o vermelho, o preto e o branco. E assim a gente pode utilizá-los para construir as nossas variáveis aqui, né? Então, por exemplo, se eu quisesse construir a cor preta, poderia dizer que ela é o próprio preto aqui. E esse cara aqui, né, essa anotaçãozinha que ele tipou para mim, significa exatamente o tipo da variável cor preta. Então reparem, o tipo da variável cor preta é uma cor, mas o construtor dela é preto. Tá? Tem uma coisa interessante que a gente pode fazer com esses tipos também, que é utilizar de uma ferramenta muito bacana da linguagem que chama o Pattern Match. Então, imagine que a gente tenha uma função aqui que é, sei lá, printa a cor. Tá. Eu vou primeiro fazer a assinatura de tipos dela, dizendo que ela vai ter uma cor e que a gente vai printar na tela essa cor. Então a minha função printa cor, ela recebe uma cor, beleza? E eu poderia fazer o pattern match dessa função. Então poderia dizer, olha, quando chegar preto, você vai fazer put string n preto, por exemplo. Quando chegar vermelho, tu faz uma outra coisa. Então só para usar aqui um case cor off. E aqui, pô, printa vermelho. Então a gente pode utilizar o pattern match
para fazer esse tipo de coisa, né? Já que a cor ela é representada por um construtor de tipo. Então, beleza. A gente já viu o que a gente pode fazer com esse tipo de dados. E a representação dele no ADT é o tipo soma, né? Tu também pode achar ele como tipo sum, mas eu prefiro chamar ele da mesma forma que o Scott chama no livro, que é a maneira de ler como se fosse a palavra ou. Então, a ideia é que cada pipe desse aqui você chame de ou. Então, por exemplo, você leria esse tipo cor da seguinte forma. O tipo cor, ele pode ser vermelho, ou preto, ou branco. Tá? Então eu prefiro essa maneira de chamar, eu acho que funciona super bem. A gente tem uma outra representação de tipo, que é o tipo produto. E a gente tem duas maneiras de representar o tipo produto aqui no Haskell. Tá? A primeira maneira eu vou fazer da forma convencional. Então, data, pessoa, a gente está construindo. Isso aqui, lembrem-se que é o tipo, né? Pessoa. E o que vem depois do igual é o construtor. Tá? Então a gente tem o tipo pessoa, que tem um construtor que chama pessoa. Bem parecido com orientação a objetos, onde o nome do construtor é o próprio nome da classe, né? Mas a gente pode trocar esse nome, eu vou mostrar logo em seguida. Então, o tipo pessoa, ele vai receber uma string que vai ser o nome dele, e vai receber um inteiro, que é uma idade. Aí você fala pra mim, porra, mas tá, tipo pessoa recebe um string e um int, isso aí não tá me dizendo muita coisa sobre o que é, né? E o pior, eu poderia fazer algo desse tipo também. Ele recebe duas strings e depois um int. Pô, o que cada string significa? O que o int significa? Tá? Esse é vamos dizer, um problema dessa notação de construção, mas a gente consegue resolver ele com uma outra palavra reservada, que é uma outra maneira de representar um tipo em Haskell. Só que essa maneira não cria um tipo novo para o compilador, ela apenas traz um apelido para o tipo. Então a gente poderia fazer algo desse tipo, ó. O tipo nome, ele é uma string, e o tipo idade, ele é um inteiro. E assim eu consigo representar a pessoa de uma maneira mais fácil, ó. Na verdade mais semântica, vamos dizer assim. Então a pessoa recebe um nome e uma idade. Tá? Essa maneira de representar o tipo, ela falha justamente porque você precisa usar como apoio os types, né? Senão a coisa começa a ficar complicada demais e você começa a não saber o que significa cada parâmetro. Então, cara, pensando nisso, o pessoal criou uma outra maneira de se criar, né, essa estrutura de dados, né, esse ADT produto, que é utilizando o record syntax. Então aqui eu vou criar, sei lá, um aluno, por exemplo. Como eu disse para vocês, antes do igual, a gente está falando do nome do tipo em si. Depois do igual, a gente está falando do construtor do tipo, né? Então eu posso chamar isso aqui de mkaluno. Esse mk ele é uma convenção utilizada pelo pessoal de linguagens funcionais e ele significa make, né? Make aluno. Então construa um aluno, faça um aluno. E a record syntax funciona como se fosse uma data class, vamos dizer assim, uma classe em si. Então, pô, eu posso dizer, olha, o meu aluno, ele tem um nome do tipo nome, né? E ele tem uma nota do tipo int. Então aqui eu misturei, né? Eu misturei a ideia da gente ter tipos como apelido, né?
E a ideia é de construir com o tipo puro int mesmo. Mas eu poderia falar aqui, inclusive eu poderia construir um outro tipo, nota, que é representado por um inteiro também. E nesse caso a gente construiu um tipo produto, só que utilizando uma notação que chama record syntax. Tá. Então, como a gente fez pro tipo de dados soma, que a gente falou que cada pipe era um ou, a ideia aqui é que a cada novo parâmetro a gente fale e, né? E isso significa, né, o nome tipo produto vem do seguinte conceito. Pô, para eu construir uma pessoa, eu posso construir ela com qualquer string e com qualquer int, né? Então, cara, eu tenho todas as combinações possíveis de string e todas as combinações possíveis, todos os valores de int. Então eu consigo construir quantas pessoas diferentes eu quiser, fazendo combinações de strings e ints. Então, o tipo produto, ele é conhecido por você poder construir objetos tão grande, uma quantidade de objetos, melhor dizendo, tão grande quanto a combinação dos tipos que representa ele. Então, cara, se eu tivesse aqui, por exemplo, além do nome, a idade e a nota, era como se as combinações possíveis aqui fossem as seguintes: nome vezes a quantidade de idades possíveis vezes a quantidade de notas possíveis. Então daria para construir pessoa diferente pra caramba, né? Então, por isso o nome tipo produto, né? E como eu disse, a gente lê isso aí como se fosse um E. Então a ideia é, olha, pro tipo pessoa, eu tenho uma pessoa com nome e idade, por exemplo. Pro tipo aluno, eu tenho um aluno com um nome e uma nota, por exemplo. Então assim a gente fecha os tipos de dados algébricos, soma e produto. Belezinha? E agora a gente vai representar os nossos value objects, né? Então, quais são as principais ideias que os value objects têm dentro do Domain Driven Design? Primeira coisa, quando você está querendo comparar value objects, a ideia é que eles sejam iguais se todos os campos forem iguais. E isso é praticamente uma característica default dentro do Haskell. Então, vamos ver como é que essa parada funciona. Eu vou aproveitar esse meu tipo de dado aluno e vou usar uma palavra reservada que chama deriving. E eu vou pedir para ele fazer um deriving de EQ para mim. O que o compilador vai fazer, né, com isso aqui? Ele automaticamente vai fazer a escrita dos métodos equals para mim, por exemplo. Se a gente estivesse falando de Java, é como se ele já implementasse o meu equals, né? E com isso, eu vou poder fazer a seguinte coisa. Eu vou poder pegar e escrever aqui um aluno 01, por exemplo. Lembrem-se que o construtor de aluno é o mkaluno. E esse aluno vai chamar Guilherme e vai, sei lá, ter uma nota 6, porque ele não é muito bom. E eu vou construir o meu aluno 2 aqui, por exemplo. Que é o João. O João tirou 10. E aí eu vou construir o meu aluno 3 aqui. Só pra gente ver como essa comparação vai ser feita aqui no Haskell.
Então ele vai ser o Guilherme de novo com nota 6. Agora, para a gente poder avaliar esse tipo de coisa que a gente construiu, a gente pode utilizar o GHCI, tá? Que ele é como se fosse uma maneira de eu interagir com o arquivo Haskell sem ter que criar um projeto. Então vou abrir o GHCI e vou pedir para ele carregar o arquivo VOs entities para mim. Então beleza, carregamos o arquivo. E vamos ver uma coisa, eu quero fazer uma comparação do aluno 01 com o aluno 02 e ele me retornou falso. Bom, até aí tudo bem, o aluno 02 chamava João e tirou uma nota 10. Agora vamos fazer uma comparação do aluno 01 com o aluno 03. Deu true. Por quê? Ele chama Guilherme e também tirou uma nota 6. Agora o interessante é, e se o Guilherme tivesse tirado uma nota 10? Se o aluno 3 Guilherme tivesse feito isso? Então, eu vou recompilar. Esse módulo ele vai carregar de novo para mim. E a partir desse momento, se eu comparar o aluno 1 com o aluno 3, ele vai me dar falso. Ou seja, Value Objects são praticamente padrão aqui dentro do Haskell. Basta você pedir para ele derivar o EQ. Ou seja, ele vai fazer a igualdade campo a campo do seu tipo. Então, beleza, a gente já cobriu aqui o nosso campinho de como comparar Value Objects em Haskell. É literalmente definir o tipo e colocar um derive em EQ. Né? E agora a gente vai pensar em como construir Value Objects. Né? Porque assim como as entidades, uma coisa que a gente tem que se preocupar no Domain Driven Design é o seguinte: tudo tem que estar validado. Nada pode fazer parte do meu domínio em estado inválido. Né? Pelo menos é assim que boa parte do pessoal que implementa Domain Driven Design nos seus projetos pensa. Então, a gente tem que ter uma forma de proibir o uso desse construtor padrão, vamos dizer assim. E a maneira com que a gente faz isso é utilizando Smart Constructors. Então, eu vou apagar essas instâncias aqui. Na verdade, eu vou deixar elas. Só que eu vou mostrar uma coisa para vocês. O que a gente poderia estar fazendo aqui. Então, eu poderia estar passando uma nota -1 para o meu aluno. Eu poderia estar escrevendo o nome do aluno como sendo uma letra. Ou eu poderia passar simplesmente um apelido, o que não me ajudaria muito quando a gente fosse pegar as notas dos nossos alunos. Imagine que tem 2 alunos com apelido Gui, eu não sei qual que é qual, né? Então, cara, se eu recompilar isso aqui, vai rodar tranquilo, né? Então, só pra gente poder ver isso aqui funcionando, além do deriving aqui, a gente pode pedir um deriving show. E o que o deriving show vai fazer, só para não entrar em detalhes, ele vai pegar toda essa estrutura e vai deixar com que ela seja convertida em uma string, para que a gente possa apresentar ela aqui no console. Então vocês vão ver isso acontecendo agora. Se eu pedir o aluno 1, tá aí. O cara tem uma nota negativa. Esse cara é ruim, cara. Esse cara é ruim. Então, beleza. Então, o que a gente quer fazer aqui é ter uma maneira que a gente possa construir os nossos Value Objects e construir as nossas entidades. Eu vou mostrar isso um pouco mais para frente. Com elas tendo o estado válido sempre, né? Existem duas formas, né? Duas maneiras da gente fazer isso. Uma forma é utilizando funções puras, tá? Que também é um ponto interessante de a gente tocar.
E uma outra é utilizando uma função que não é pura. Tá, eu vou escrever esses dois tipos aqui. Então, a função ela chama mkaluno. Essa função ela vai ter como entrada um nome e uma idade. E ela vai ter como saída um aluno. Tá? Isso é um fato. Só que a gente sabe que, pô, se tu me passar um nome inválido ou me passar uma idade inválida, eu não vou conseguir construir um aluno para você. Tá? Então, uma função pura seria algo nesse tipo aqui, ó. Idade e um maybe aluno. Tá? O maybe, ele é um tipo bastante utilizado, eu vou chamar ele de tipo genérico, né? Porque é mais comum a gente ouvir generics em programação orientada a objetos. Então, se você programa em Java, já fez alguma coisa com API de strings, né? API de coleções do Java 8, você viu lá que existe algumas funções que operam sobre coleções, principalmente depois de um filter, que quando você vai puxar alguma coisa depois de um filtro, por exemplo, o primeiro item da lista, ele retorna para você um optional do tipo da lista. Ou seja, tu tinha sua lista de alunos lá, pediu para filtrar esses alunos por nota, por exemplo, mas pô, imagine que tu pediu para filtrar todos os alunos que tinham notas negativas e não tinha nenhum aluno lá. E aí você pede o primeiro elemento dessa lista. Então, não é uma boa prática estourar uma exceção por isso, né? Quando é apenas uma operação que deu errado, mas que ela é facilmente controlada. Então, o Java pegou essa parte funcional que as linguagens já traziam e implementou o tipo optional, né? Então, o maybe ele funciona assim como o optional do Java, né? Ele tem um construtor que chama nothing, que não carrega informação nenhuma, que o equivalente dele é o optional.empty no Java. Tá. A partir do Java 8, rapaziada, isso se tornou algo utilizável no Java. E aqui no Haskell a gente tem o justX, que faz referência ao optional.off de x, também do Java 8. Tá? Então, ao invés de estourar uma exceção, ele me retorna nothing, ele não conseguiu construir o aluno, né? Mas vamos ver como isso ficaria aqui, por exemplo. A minha função mkaluno, eu vou trazer isso aqui para baixo só, na real. Ele recebe um nome e uma idade. Opa, na realidade isso aqui não é idade, né? Isso aqui é nota. Então eu vou fazer uma validação só na nota por enquanto, para a gente ficar mais de boa. Então, se a nota for menor que 0, estoura um erro para mim, aluno com nota menor que 0. Se não, tu retorna um aluno com nome e nota. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui é que eu vou restaurar uma exceção, ele vai travar o meu programa. Travar não, na verdade ele vai parar a execução do meu programa. Tá? Então isso aqui não é uma função pura.
E o que seria uma função pura, né? Eu estou falando aqui, mas eu não defini o que seria uma função pura. Uma função pura é uma função que para todo o conjunto de entrada tem um mapeamento em um conjunto de saída. Ou seja, dada qualquer nota ou qualquer nome, isso eu tenho certeza que vai me retornar um maybe aluno. Aqui não. Aqui, dado qualquer nome, mas notas acima de 0, eu retorno um aluno. Notas abaixo de 0, eu estouro uma exceção. Então, minha MK aluno pura vai receber um nome, uma nota. Ele vai ter esse mesmo estilo aqui. Só que a gente vai trabalhar de uma outra maneira o erro. E isso aqui, né? Então, lembra que eu falei para vocês que o equivalente é o just. Então, tô passando para dentro esse cara aqui. E aqui, cara, ao invés do then error, simplesmente um nothing. Ah, tá. Aqui, pessoal, é MK aluno. Tá? MK aluno. Então, só para ficar um pouco melhor a visualização, vou fechar aqui o terminal. Então, beleza. Isso são Smart Constructors. Tá? Então, é uma maneira de você falar para quem está utilizando o seu código fazer o seguinte: olha, cara, não usa o construtor de tipo padrão, porque ele não vai ter nenhuma regra nele. Use as funções de construção daquele aluno. Use os Smart Constructors, porque eles carregam a regra de negócio. Então, só para a gente ver isso aqui funcionando, eu vou voltar, vou abrir o terminal aqui, vou dar um reload. E a primeira coisa que eu vou fazer é dar um make aluno de um aluno normal, né? Opa. Acho que isso aqui não foi carregado. Deixa eu dar um 2 pontos load, VOs. Beleza, compilei. MK aluno de um nome. Deixa eu dar um outro nome qualquer aqui. Parecendo que o meu GHC deu uma morrida aqui, rapaziada. Deixa eu só consertar isso aqui e eu já volto. 2 pontos kit. GHCI. 2 pontos load. VOs. Deixa eu tentar utilizar a minha MK aluno pura. Ah, achei o erro aqui, rapaziada. Aqui eu utilizei a chamada recursiva, ele tá entrando em loop infinito, tá? Porque eu não chamei o construtor de tipo. Isso também foi um vacilo meu, eu acabei colocando o mesmo nome de construtor de tipo para minha função, né? Lógico, a inicial mudou. Mas deixa eu dar um 2 pontos. Recompile aqui. Então, pronto. Resolvemos aquele problema. Estava entrando em loop infinito. Coisa boa. Então tá aqui.
Um MK aluno do Guilherme nota 10. Agora, se eu passar uma nota menor que 0, estourou uma exceção e meu programa morreu. Nem sempre é isso que a gente quer, né? Ainda mais para exceções tão bobas assim. Então, vamos ver como isso aconteceria na MK aluno pura, né? Fazer o primeiro caso. Tá vendo? Ele me retorna um just de MK aluno. E se eu passar uma nota negativa, ele me retorna nothing. Então eu não estouro exceção nenhuma no meu domínio, tá tudo ok. Tem uma função pura que constrói essas coisas para mim, certo? Agora vamos para o caso das entidades, né? No caso aqui vocês já devem ter percebido, assim como eu percebi agora há pouco, que eu estou utilizando um exemplo ruim, né, para Value Object. Value Objects seriam tipos que compõem uma entidade, né? Claro, em algum contexto, em algum programa, pode fazer sentido o aluno ser um Value Object. Mas nesse contexto aqui eu vou transformar o aluno em uma entidade, tá? Então eu vou dar um ID para ele, tá? Eu não vou me preocupar muito com o tipo desse ID. Eu só vou dar um nomezinho melhor para ele para fazer sentido para vocês o que está acontecendo. Então beleza, agora o meu aluno ele tem um ID, ele vai quebrar muito código aqui, né? Praticamente tudo que a gente construiu até agora. Mas eu vou refatorar esse cara aqui, jogando eles aqui para baixo na entidade. E antes da gente entrar nas entidades de fato, como a gente já entendeu que seria um Value Object, eu vou construir Value Objects para nota e para idade. Então eu vou ter maneiras de construir esses objetos. De nota e idade não, vou fazer de nota e nome, desculpa. Então MK nota. A gente vai transformar não em um apelido, mas num tipo novo que recebe um float. Ele está falando aqui que eu posso simplificar essa expressão utilizando new type. Tá? Quando meu tipo não tem mais de um parâmetro, então por exemplo, vamos ver aqui, eu posso utilizar o new type quando a gente não tem mais de um parâmetro. Se a gente tiver mais de um, a gente vai ter que utilizar o data. Então, aqui recebe um float. E o nome, eu vou transformar num tipo também. Make nome vai ser o nome do construtor que recebe uma string. E vou chamar isso aqui de new type. Aí ele vai reclamar, ele vai falar, pô, como que eu vou derivar EQ e show se você está utilizando dois tipos novos que não derivam EQ e show? Não vai rolar. Então, vou colocar aqui um deriving, show e EQ, e um deriving, show e EQ. Ajustamos. Então, vamos construir esses dois views. Como a gente já está interessado em trabalhar com Smart Constructors, e a gente já viu que funções puras em contextos de domínio funcionam melhor do que ficar lançando exceções, eu vou construir só a função pura. Tá? Eu vou deixar como exemplo aqui o make aluno de uma parada de um Smart Constructor que não implica numa função pura.
Só para vocês saberem que sim, dá para lançar exceções, mas não é uma parada extremamente recomendada. Então, mk nome vai ser uma função que vai entrar uma string e vai sair um maybe string. Vamos fazer aqui o mk nome, vai receber um nome, né? Vamos dizer assim, e eu vou fazer uma parada. Olha, se o length do nome for menor que 3, tu vai estourar um nothing. Opa, que não é um maybe string, é um maybe de nome, né? Vou estourar um nome. Se não, aí você retorna para mim just nome, mk nome de nome. Mesmo esquema para o mk nota. É uma função que recebe um float e retorna um maybe de nota. mk nota recebe uma nota. Se essa nota for menor que 0, então retorne nothing. Não tem o que a gente fazer, não dá para construir. Senão tu retorna just nota nota. mk nota, na verdade. Tá? Então, beleza, construímos os nossos smart constructors. Eles têm regras de validação. Não são validações tão complexas, mas funcionam, né? E agora a gente vai utilizar o nosso smart constructor dentro da minha mk aluno pura, tá? A gente também vai fazer esse mesmo cara aqui dentro. Então a ideia que eu faço é o seguinte: olha, eu vou receber um maybe nome e vou receber um maybe nota. Por quê? Porque as minhas funções mk nome e mk nota retornam maybe nome e maybe nota. Tranquilo? O que eu vou querer fazer aqui? Eu vou utilizar o casamento de padrões. Então vou usar case nome off. Se o nome for nothing, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer estourar uma exceção dizendo o seguinte: olha, aluno com nome menor que 3. Com nome com aluno tem nome com menos de 3 letras. Se for um just nome, eu vou fazer uma outra validação. Case nota off. Se for nothing, retorna um erro. Aluno tem nota menor que 0. Se for just nota, tu vai retornar para mim um mk aluno de nome e nota. Ah, tá, porque o aluno também tem um ID. Só pra gente simplificar, eu vou colocar o ID aqui como 1, beleza? E assim, isso aqui vai ser meio que uma cópia, né, no final do dia.
aqui nesses dois casos, como a gente está trabalhando com a função pura, ele vai retornar o próprio nothing, aqui um nothing, e aqui um just. Beleza, então agora a gente tem uma maneira de utilizar os Smart Constructors dos Value Objects dentro dos Smart Constructors das entidades. Beleza? Aí vocês vão falar pra mim, porra, mas eu vou, para cada parâmetro que eu passar para minha entidade, eu vou ter que fazer esse casamento de padrões aqui, nothing just, nothing just. Pô, isso aqui vai ficar gigantesco dependendo da entidade que eu estou modelando. Então, aí que tá, né? Numa sequência desse vídeo, o que eu quero ensinar a vocês é como que a gente constrói uma validação, né, para a construção das minhas entidades, e que eu não precise ficar sempre fazendo esse casamento de padrões, porque isso aqui é algo muito mecânico, muito repetido, e a gente tem formas de fazer em programação funcional automações para esse tipo de tratamento, tá? Assim, se alguém tiver curiosidade de pesquisar antes, né, de eu apresentar, a ideia é utilizar Functor e Applicative para a construção dessas entidades, tá? O Functor como uma maneira de transformar os tipos e o Applicative como uma forma da gente realizar a aplicação parcial às nossas funções, tá? Porque o Haskell permite isso. Por ser uma coisa que a gente não colocou aqui para apresentar nessa aula, vai ficar no próximo vídeo aí, para a gente entrar nesses detalhes. Mas assim, a gente cobriu, né, boa parte das coisas aqui, né? E por fim, só para a gente apresentar todos os tópicos que a gente gostaria, é como comparar entidades em Haskell, tá? Então, a gente tem algumas formas de fazer isso, tá? E eu vou ensinar a maneira mais chata aqui de fazer, que é assim como a gente pode utilizar o deriving para ele gerar a nossa igualdade de maneira automática, a gente pode gerar isso aí na mão, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer uma instância de EQ para o meu tipo aluno. Aqui eu não preciso dos parênteses, como ele estava falando. Bom, e para mim fazer uma instância do tipo EQ, eu posso fazer aqui o operador de igualdade. Então, a ideia é utilizar o casamento de padrões aqui também, e a gente pode ignorar tudo aqui. Inclusive a gente pode até chamar esse cara de ID linha aqui no Haskell, ele permite essa utilização. Então, ID igual ID linha. Aqui ele está falando que, mais uma vez, eu não utilizei o construtor correto, é mkaluno. Então, por definição, a gente tem que entidades são comparadas por ID. Ou seja, podem ter nomes diferentes, notas diferentes. Se tiverem IDs iguais, vão ser o mesmo aluno, não importa. Vamos provar isso aí então. Eu vou fazer o aluno 01 aqui de novo e o aluno 02 aqui de novo. E por fim, a gente vai provar que eles são iguais. Então, só para a gente utilizar a função pura, a gente vê como a gente passa aquelas coisas. Então, mk nome
mk nota. E agora vocês vão ver uma coisa interessante, ó. Eu vou passar outro nome de aluno bizarro, João, e vou passar uma outra nota nada a ver aqui. Cara, na nossa cabeça eles estão diferentes. É o Guilherme, é o João, são notas diferentes. Mas, por entidades serem comparadas via ID, e pelo fato de eu estar retornando uma constante 1 para qualquer aluno que seja criado a partir dessa função, o que a gente vai ter de fato. Opa. Ah, tá. Aqui ele está falando o seguinte: olha, tu fez uma instância de EQ para aluno e tu pediu para dar um derive em EQ, cara. Isso não é permitido, ele não sabe o que utilizar. Tudo bem. Então, vamos recompilar. Beleza, ele recompilou legal. E agora o aluno 01 é igual ao aluno 02. É igual. Mesmo a gente vendo que eles são alunos totalmente diferentes. Então, aqui a gente acabou de fazer uma sobrecarga e dizer, olha, cara, esse cara aqui, ele é comparado via ID. Aí você vai me falar, porra, mas também para toda entidade eu tenho que fazer essa mesma balela aqui, cara. Cara, não, né? Você tem maneiras de fazer isso como você faria em orientação a objetos, né? Muitas pessoas, eu já vi na realidade, não sei se são muitas pessoas, têm o costume de criar interfaces de marcação. Interfaces de marcação são uma maneira de fazer uma classe ter o mesmo tipo de uma outra classe só para você poder validar alguns conceitos em generics, por exemplo. Então, por exemplo, num repositório, se a gente for construir um repositório com generics em Java, como assim? Repository de T. Isso é um repositório com generics em Java. Cara, não é qualquer T que você quer que seja salvo por um repository, porque um repositório em Domain Driven Design pressupõe que você está salvando uma raiz de agregado, né? Que você está trabalhando com uma raiz de agregado. Então, muita gente utiliza, tá, isso aqui, tá, onde aggregate root é uma interface. Isso é uma interface de marcação, tá? Inclusive, tem gente que coloca em aggregate root uma outra interface de marcação, que tem que ser uma entidade, coloca dentro da interface de marcação entity um método que retorna um ID, são outros 500. Aqui no nosso caso, o que a gente vai querer fazer é criar uma classe, e aqui não confundir com a classe de orientação a objetos, que vai representar uma entidade para a gente. Então, uma classe entity. E essa classe entity vai fazer o seguinte: ela vai pegar um tipo A, tá? E vai falar o seguinte: olha, eu quero que esse tipo A ele tenha uma função que, dado esse tipo A, ele retorne, sei lá, um int que representa o ID daquele cara. Então, aqui a gente pode colocar até o ID, né? Que ele tá falando, tá, porque isso aqui é a função identidade do Haskell, né? Então, só para não utilizar a mesma função identidade do Haskell, eu vou chamar de ID linha. E aí eu posso fazer uma coisa interessante nesse cara, né? Ao invés de eu criar uma instância para aluno de EQ,
poder fazer o seguinte, olha. Cria uma instância para mim. De entity A para EQ. Daquele tipo A. Onde aqui ele tá falando, a constraint, ela não fração de EQ. Tá, aqui ele tá trabalhando com Decibel instâncias, né, cara? Ele falou, pô, não tenho como fazer essa parada. Vamos colocar esse cara aqui pra gente. E aí, cara, eu vou implementar esse cara aqui, velho. Né? Vai entrar um cara que é um entity A, dois entities A e um booleano. Pô, como que eu vou fazer essa parada? Primeira coisa que eu vou fazer, vai entrar aqui uma entity. E aqui vai entrar um outro cara. Beleza? Então, isso aqui é a mesma coisa de eu comparar entity. De eu querer comparar esse ID linha aqui com aquele ID linha lá. Beleza? Então, obviamente isso aqui vai entrar um A e um outro A e eu vou querer fazer a comparação. Para eu fazer esse tipo de coisa também, eu vou ter que utilizar um conceito de type application. Tá? Type application ele funciona com esse cara aqui. Tá? E a ideia para fazer isso é utilizar o ID linha desse cara. O ID linha border. Só que para mim utilizar type applications não é dessa maneira que a gente faz, né? A gente deixaria esses dois caras assim e a gente utilizaria isso aqui. Para falar o seguinte, vai entrar um entity de A. A ideia é que eu pegue esse entity, pegue esse order, que são todos tipos A na verdade, e retorne um booleano, né? É basicamente o que esse cara está me dizendo. Só que esse tipo A aqui, ele tem que estar tanto aqui quanto aqui. Aí ele tá me falando, olha cara, eu não consigo deduzir um A para ID e falar que isso vai ser igual a alguma coisa. Então eu não consigo utilizar o igual aqui. Então, existem outras maneiras da gente fazer sem ter que criar esse cara. Só que a gente vai começar a entrar em detalhes muito específicos da linguagem. Então, o que eu recomendo é, nesse começo, a gente não ficar querendo entrar em detalhes muito complexos, ou seja, de eu querer pegar o tipo da assinatura da função,
trazer ele para dentro do contexto de valores. Isso é possível, tá? Isso funciona. Mas eu vou ter que começar a ativar algumas extensões da linguagem para que isso funcione de fato. Então, só para a gente ver que existem algumas semelhanças com O. Algumas são tranquilas da gente entender. Por exemplo, o conceito de tipos, tranquilo. O conceito de classes, se a gente linkar bastante com generics, é tranquilo de entender. E dá pra gente criar uma modelagem de domínio funcional utilizando esses conceitos mais básicos. Pô, Gui, mas a parte da hora mesmo tu não passou? Que, por exemplo, como que eu deixo isso aqui menor? Como que eu não fico fazendo todas essas comparações? Como eu disse, Functory Applicative vai ser uma coisa que a gente vai ver na próxima aula de validação. Pô, Gui, não queria criar uma instância de EQ para cada entidade do meu sistema. Beleza, a gente também vai ver isso. Não vai ser na aula de validação, mas vai ser numa próxima, após essa aula. Eu vou pegar um material que eu tenho de desenvolvimento guiado a tipos, dos professores muito massas da UFABC, e aí eu apresento para vocês como a gente poderia construir esse tipo de coisa. E a única coisa que a gente precisaria fazer é dizer: olha, o aluno é uma instância de entidade. Simples assim, tá? Então, bom, é basicamente isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Se não ficou tão claro, se vocês acharam que não ficou tão legal, eu peço que por favor comentem aí, ou deem dislike ou like. Tá tudo bem, eu tô começando aí. Mas muito obrigado, eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha coberto todos os tópicos aqui para vocês. E é isso aí, valeu pessoal.